programação. O futuro chegou na tela do presente. É a nossa cara, é a TV da gente. A TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer. Tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação. Na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver. Com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 21 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro. E em primeiro lugar, como sempre, agradecer a Deus. Mais um dia aí no seu finalzinho de tarde. Daqui a pouco, mais uma noite. E que seja uma noite abençoada no teu lar, com toda a tua família. Que Deus derrame bênçãos na tua vida. Agradecer a todos que estão agora ligados conosco em todas as nossas plataformas digitais. A você, dona de casa, minha querida amiga, que permite que eu entre todos os dias em todos os cômodos aí no seu lar. Afinal de contas, com a internet, com a rede social, não tem fronteiras, não tem limites. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A você que está acompanhando agora pelo Facebook Diário do Sertão, muito grato pelo carinho, pela audiência. A você que nos acompanha pelo nosso site, através do link tvdiariodosertão.com.br. A você que acompanha o programa pela Netline HDTV Canal 3. Você já sabe, Canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão, na Netline HDTV. A você que acompanha agora pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A você que segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ. Nossa homepage, você assiste o programa ao vivo e tem todos os programas completos para você compartilhar e assistir o dia e a hora que quiser. Inscreva-se também no nosso canal do YouTube, Programa Checkmate. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E obrigado a você que já segue o nosso Instagram. Vai aparecer aí no seu vídeo, olha, o Instagram é esse aí, Programa Checkmate TV. No nosso Instagram, você sabe, né? Não tem fake news, só tem fatos. Tudo é produzido aqui mesmo no programa ao vivo. Lá você pode interagir conosco, você pode sugerir pautas. Então segue o Instagram, picotes do programa e tudo o que vai acontecer no Balanço Diário. Agora, esse número aí é o nosso WhatsApp, vai aparecer agora, aí está.
Esse número você fala comigo agora, ó, em tempo real. Você pode mandar a sua pergunta para os nossos convidados, você pode também mandar o seu comentário e eu vou fazer aqui ao vivo aos nossos convidados do dia. Por falar em convidados, hoje o programa, você sabe, é dinâmico. Hoje o programa realmente é aquela série de programas que nós vamos fazer, atenção, até o dia do pleito de 2022. Exatamente. Até as eleições do ano que vem, nós vamos ter sempre aqui, todo mês, uma análise, né, da conjuntura sociopolítica pandêmica no Brasil, exatamente, do jeito que tem a CPI aí, né, da Covid, aqui nós temos o nosso programa também para debater tudo o que acontece, e olha que sempre acontece, né, cada dia, cada semana, a gente vê coisas novas que precisam ser retratadas aqui no programa, mas claro, com a verdade, tá? Retratadas com responsabilidade. E eles já estão aqui comigo, né? Eles que sempre vêm, fazem parte desse quadro. Vamos começar pelas damas, né? Isso mesmo. Vamos começar por ela, a professora, a jornalista Mariana Moreira. Muito obrigado pela presença, mais uma vez, uma alegria sempre você estar aqui conosco, Mariana. Seu boa tarde, suas considerações iniciais a todos os nossos telespectadores. Boa tarde, Fernando, companheiro Nonato. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. E a gente vem conversando de como esse país anda numa velocidade extremamente. Produção, tá havendo algum problema? O microfone... Liguei. Estava desligado, eu falando... Desculpa, mas foi bom, Mariana, sabe por quê? Eu gosto de provar ao público que o programa é ao vivo mesmo, viu? Ótimo. E você já provou. Acabei de testar. Por favor, fale novamente. Então, boa tarde a Fernando, ao companheiro Nonato, né? É um prazer estar aqui novamente. A gente colocava de como esse país, ele nos surpreende a cada dia. E não é a cada dia, a cada instante nós temos um absurdo, porque em alguns momentos a gente pensa que está numa realidade ficcional. É uma ficção. Meu Deus do céu, será que alguém não está escrevendo um roteiro dos absurdos? Absurdos de um ministro da Saúde dizer que, né, a universidade não é para todos. O ministro da Educação, aliás, que a universidade não é para poucos, a universidade pública é para poucos. Os outros não precisam estudar, ou que criança excepcional atrapalha a sala de aula. Então, são dois exemplozinhos dos absurdos que nós, né, convivemos no dia a dia. Então, é fundamental que nós não percamos esses espaços de estar discutindo, tematizando, problematizando essas questões, para que a população comece a perceber o hilário, o absurdo, né, o esdrúxulo que é este país nesses tempos de pandemia, de governo genocida e de total, né, descontrole, de ministros que não têm nenhuma afinidade com a função, não sabem nem por que estão ali, só para iniciar. Muito bem, aí quando você fala de absurdos, né, e você falou apenas aí do ministro da Educação, né? Mas a gente pode falar os absurdos que saem do ministro da Educação, do ministro da Economia, né? Do ministro da Saúde, apesar de ser paraibano, mas nem por isso vamos passar aí, né, panos quentes em cima, temos que falar, tá certo? Aquela questão da máscara mesmo foi algo assim que chega assim a chocar, né? Mas durante o programa vai se falar sobre tudo isso. Meu querido Nonato Saraiva, ativista, historiador, né? Ele também que está sempre conosco aqui. Nonato, seu boa tarde, suas considerações iniciais. Boa tarde, Fernando. Boa tarde,
minha amiga guerreira de história, Mariana Moreira. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nas plataformas, nos Instagrams, né, no Facebook, no Zap. Nós temos uma gama, Fernando, e só aumentando, graças a Deus, de retransmissões do nosso programa a nível nacional. E cada programa, o pessoal, cadê, vai quando começa? E agora mesmo eu vou aproveitar o meu boa tarde para agradecer essas pessoas, citar algumas aqui, que são muitas, né? Eu fiz a anotação ali no caminho, por isso que eu estou com esse papel aqui, que eu costumo colocar no celular, mas está aqui, né? A começar pela nossa amiga Marisa, lá de São Paulo, do grupo A Casa do Lula, o Fernando Efel, a Cleide e a Meire, Fernando, são duas jornalistas que têm um grupo, o Lula na Veia, e que elas fazem um programa interativo com senadores e deputados, principalmente os senadores que estão na CPI, que estão à frente da CPI, e o pessoal que está nas lutas aí contra esse desgoverno. E, inclusive, tem até uma proposta da gente fazer uma interação, né, entre esses programas, que é a parte lá de Maceió, de Salvador e do Rio de Janeiro, para a gente fazer esse intercâmbio, graças a Deus. Né? O nosso amigo Irlando Cavalcante, a minha irmã Miriane, feminista, lá, seu esposo Deca, está lá no Juazeiro, acho que está no Juazeiro, que ela fica entre João Pessoa e Juazeiro. A minha filha Isabela, historiadora, mestranda em Ciência das Religiões, meu filho Hugo, engenheiro civil e doutor em matemática pelo IMPA, o outro filho meu, o Júlio, empresário da ramo de pizzarias, é tudo diversificado. O Felipe, que está em análise de sistema, a minha esposa, a arquiteta Elis Carolino, top aqui da cidade, fazer meu merchan, né, Fernando, também. Né? E o Jack Kenner, que é do nosso grupo, o meu amigo Chico do Piancó, o professor Herbert, que talvez faça alguma interação também, o Alexandre Teixeira e o Sérgio, do Grupo Anarquia. Não é anarquia de bagunça, não, é de filosofia de vida e participação política forte. Então, eu tenho que dar esse alô para esse pessoal, porque é a prova de que nosso programa, o nosso trabalho aqui está repercutindo positivamente. Né? São pessoas que têm um nível de consciência altíssimo, né? Que fazem um trabalho bem idêntico ao nosso, e a gente tem isso com muito orgulho em estar participando desses grupos que expandem, né, o nosso trabalho para o país inteiro. Isso é gente, Fernando, de norte a sul do país, graças a Deus. E tem muito mais ainda, que são muitos grupos, que senão vai passar a tarde todinha falando. Mas, inicialmente, eu nem queria tocar nesse assunto, mas eu vou abrir este programa, porque nós temos muitos assuntos e coisas muito sérias. Mariana já deu entrada aí, e teve um ponto, Mariana, em relação ao ministro da Educação, teve mais uma fala, uma fanfarronice, que ele disse que as universidades públicas têm que ser fechadas porque estão formando engenheiros que estão virando Uber. Quando esse sujeito não imagina, ele sabe que as universidades os engenheiros estão virando Uber porque as empresas estão fechando. Eles quebraram as empresas, eles quebraram a indústria nacional. Quando fecharam as obras do PAC, demitiram milhões de empresários qualificados. Foram milhões de desempregados qualificados com mais de 50, 30, 40 anos de trabalho em Odebrecht, em Camargo Correia, Andrade Gutierrez, empresas que ganhavam licitação em toda parte do mundo, nós perdemos para as suas concorrentes estrangeiras aqui no país. Então, essa mão de obra das pequenas e médias empresas e grandes empresas, todas qualificadas, foram demitidas. E esse ministro coloca esse absurdo de dizer que as universidades não formam engenheiro demais, quando, na realidade, os engenheiros estão desempregados porque as fibras estão quebrando desse governo. As empresas estão indo embora do Brasil. Eu passo ali na Ford, aqui no centro, eu peguei um funcionário de uma rádio aqui e disse, olha ali para aquela loja, quantos carros tem sendo vendido? Nenhum, certo? Quando você imaginou que a Ford iria embora aqui do Brasil? E foi para onde? Para a Argentina, de onde o presidente deles, que não é meu, que eu não votei nesse cara, disse que todas as empresas da Argentina viriam para cá. E está acontecendo o contrário, nós estamos perdendo a cada dia mais empresas. Quando se perde empresa, é uma gama de pessoas qualificadas que estão na rua. Quando fecha uma LG, uma Sony, uma Panasonic, uma Ford, quando fecha uma Troller aqui no Nordeste, imagina quantos empresários qualificados estão sendo jogados sem direito algum, porque eles estão tirando a estabilidade, a autonomia do cidadão. Então, você abrir a boca e dizer que a universidade está formando gente demais, certo? Você é burro ou mal intencionado, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E nós travamos um embate aqui, nós vamos entrar na época no meio da programação, que é em relação às concessões das rádios comunitárias, que tem um cidadão aqui na nossa cidade
que todo dia está usando uma rádio comunitária para fazer campanha política, agredindo as esquerdas da nossa cidade, agredindo o Partido dos Trabalhadores, agredindo as universidades. Ontem eu entrei no embate com ele, porque não aceitei ouvir o que esse cidadão disse em relação às nossas universidades. Isso falando para a terra da cultura da Paraíba e do Nordeste. A nossa riqueza aqui é a formação cultural. A Cajazeira é conhecida pelo, tipo assim, o exportador de formação universitária para todo o Nordeste. Como o cidadão abre uma boca numa rádio comunitária que só existe por causa do governo do PT, que foi regulamentado em 2015, abrir a boca e vir atacar a universidade, dizendo que a universidade, veja só, Fernando, formava gente para fumar maconha, deixar crescer barba, andar nu, com um dedo no fiofó do outro, traficantes, que os petistas e esquerdistas eram bandidos, traficantes, e a universidade não servia para nada. Eu tive que fazer uma entrada e eu não aguentei, certo? Porque só uma pessoa que tem um microfone na mão e acha que porque está numa rádio, que acha que é dele, que é uma concessão, ela pode ser cortada, ela pode ser retirada, que ela está sendo usada de forma indevida, ela está sendo usada, todo dia se você ligar, esse cara fazendo propaganda do governo federal, é uma sucursal do governo Bolsonaro e um ataque à oposição, das formas mais pejorativas que você possa imaginar. E essa em relação às universidades, e ele botar todo mundo no balaio só, você pode ter alguém na universidade que fuma maconha, qualquer coisa, é o direito dele. Nas famílias a gente tem ovelhas negras, tem pessoas que se comportam de forma diferente, você não pode generalizar e culpar uma instituição que forma todo tipo de profissional, que qualifica pessoas, porque você não teve condição de passar no vestibular, que a pessoa que diz isso não tem a mínima noção do que é uma universidade. Porque se tivesse estudado algo de futuro na sua inútil vida, jamais diria isso em relação, quando ele faz isso, ataca a cultura de um modo geral e ataca a nossa cidade. Então isso aqui nós vamos estender no decorrer do programa. Veja bem, olha, como eu trato aqui no meu programa, tá certo? E isso aí que você está falando, que você está dizendo algo que está acontecendo realmente, e eu não gostaria que a gente fizesse aqui no nosso programa, como outros fazem em outros programas, tá certo? Se você quiser citar nome, cite, tá entendendo? Se você quiser, dê nome aos bois. Porque veja bem, você está dizendo aqui, um cidadão está falando em uma rádio, inclusive fica aberto o espaço aqui, a partir de agora eu estou aqui colocando para todo o público, tá? Para depois não dizer assim, esse programa aí é um programa comprado, esse programa é um programa da esquerda. Não, nem é e nem eu permitirei isso jamais, nem que seja comprado pela esquerda, nem pela direita. O Balanço Diário, pelo menos o meu programa, tá? O programa de Fernando Antônio é um programa que não recebe dinheiro de ninguém para falar bem de ninguém. Então, se você quiser, olhe para a câmera e diga a quem você está se referindo, e se a pessoa quiser entrar em contato conosco agora, ao vivo, e também falar, fique à vontade, tá? Fernando. Eu gosto da coisa assim, eu gosto do debate com transparência, sabe, Mariana? Com seriedade, porque isso aí já faz com que a gente seja, no mínimo, diferente, tá? Eu não quero ser igual aos outros, porque ser igual aos outros, nem sempre você é o melhor. Você tem que ser diferente. Fernando, é o seguinte, eu me reservo ao direito de não citar o nome desse cidadão, primeiro que eu não quero dar nem imagem a ele para ele usar esse espaço. Outra coisa, só tem essa rádio desse nível aqui em Cajazeira, todo mundo sabe qual é diário, e todo mundo sabe a minha entrada nessa rádio. Inclusive, ele até me provoca, hoje parece Mariana desse que ele fez uma provocação, está atacando todo mundo de esquerda, todo mundo sabe qual é a rádio de Cajazeira, todo mundo sabe. Mas não fala da rádio, mas diga quem é o homem, rapaz. É o diretor, é o dono da rádio, Eu já, sabe o que eu fiz? Eu gravei o programa de ontem, eu vou pedir a gravação de hoje, Mariana acabou de falar, eu enviei para o Diretório Nacional para que tomasse providência em relação à Associação das Rádios Comunitárias, porque não é função da rádio comunitária fazer isso, ele vai ser chamado. É diário, as pessoas me param na rua e dizem, que é aquilo, Nonato? O que é aquilo? Tomem providência. Cajazeira inteira sabe de quem eu estou falando. Cajazeira e região sabe de quem eu estou falando. Só tem essa rádio, tinha uma aqui, mas não deu para o gasto não, certo? Cessou o direito para 2 minutos, nós deixamos até ligar para ela, que é para não dar audiência. Porque programa desse tipo,
ele funciona com polêmica e interatividade. Quando você não tem polêmica, você não tem audiência. Então, eu não vou polemizar o programa dos outros. Eu entro quando eu acho no direito de usar o espaço por ser rádio comunitária. Mas não aceitamos que a pessoa use uma rádio comunitária para atacar adversários, oponentes ideológicos, simplesmente porque não concorda, mas de forma... Critique, Fernando, mas não difame, calunie, de forma tão proposital, tão doentia e tão agressiva. Todo mundo sabe de que eu estou falando, mas as providências estão sendo tomadas, porque a gente não vai... é como eu disse a você, eu não perco mais tempo com esse tipo de gente, não. Porque esse pessoal está querendo sala também. Eles estão querendo aparecer. E cada vez que a gente abre espaço, que é tão exíguo para a gente, que é muito... Eu sei que eu não pude ver o programa anterior, mas pela minha escorreria, eu estou em 4 estados diferentes, graças a Deus, muito trabalho. E eu só tivemos esse programa esse mês. Você até me convidou anterior, mas eu pedi desculpa ao pessoal porque eu não pude vir. Mas é isso, como o nosso programa é tão, eu considero especial, eu não quero estragar nosso programa com gente desse naipe, porque eles não têm nada a nos acrescentar. Agora, quando eles passam dos limites, a gente tem que tomar as providências. Mariana Moreira, quer acrescentar? Quer colocar alguma coisa na fala do Nonato? Quer dizer o nome? Fique à vontade. Não, eu só tinha um comentário, que é o seguinte. Minha formação é em comunicação social. Eu sou graduada, tenho bacharelado em comunicação social. E aí, puxando a questão para a universidade, então, a universidade tem uma importância. Por exemplo, no curso de comunicação social, nós discutimos, nós analisamos, por exemplo, os aspectos éticos da profissão. Por exemplo, você não pode, nesse momento, Fernando, olhando para essa câmera, pegando esse microfone, e dizer, por exemplo, que o Nonato é um vagabundo porque fez universidade, e a universidade só serve para formar vagabundos. Isso é uma questão antiética, a primeira questão. Então, esse era um aspecto que a gente... Então, eu estava até comentando com o Nonato, nós estamos constituindo, o pessoal do curso de comunicação, do programa de comunicação da UFPB em João Pessoa, e começamos agora há um mês, estamos organizando o Observatório Paraibano de Jornalismo. Aí eu fui convidada como observadora, já que eu não faço parte da universidade, alguns companheiros jornalistas, como Rubens Nóbrega, outros, E a gente está fazendo... E qual é a função do observatório? É analisar um pouco como é que está se desenvolvendo a imprensa na Paraíba, como é que a cobertura. De repente, os absurdos. Absurdos de você ouvir alguém pegar o microfone e falar uma coisa dessa, que a universidade é um espaço de vagabundos, de gente que fuma maconha, de gente que anda pelado. Eu pertenço à universidade desde 93, como docente. De 79 a 82, eu participei da universidade como estudante. Depois, voltei na universidade novamente como estudante da pós-graduação. E eu confesso que, até hoje, eu não vi, no ambiente da universidade, ninguém usar um cigarro de maconha. Não que as pessoas não fumassem maconha lá. Fumavam, como fumam na praça, como fumam na sala da casa. Certo? Agora, eu dizer que a universidade... Só para fechar um pouco dessa importância, e aí pegando essa questão do que o ministro falou, eu estava até comentando com o Nonato, pensando que eu estava chegando atrasada. Mariana, isso é reflexo até do pensamento do próprio ministro da Educação. Exatamente, porque eu estava falando... É um referencial, eu estava participando, a convite de um grupo de alunos e professores da UFCG em Campina Grande, chamado PET História, que é o Programa Especial Tutorial no curso de História, e aí eles me convidaram para eu falar de uma experiência que eu desenvolvo aqui na UFCG, em Cajazeiras, desde 2013, com um projeto de extensão no Presídio Feminino de Cajazeiras. Suspendi em 2020 em função da pandemia. E aí eu colocava exatamente o seguinte: a importância da universidade como esse espaço da formação cidadã. Por quê? Porque o projeto era contemplado com 4 alunos bolsistas e eu podia ter quantos alunos voluntários? Ou seja, podiam participar como bolsistas, mas sem a bolsa, sem a remuneração.
como voluntários. E, às vezes, tinha edições que eu tinha 6, 7 alunos. E os alunos chegavam para mim e diziam: professora, antes eu tinha uma ideia do presídio como uma coisa terrível. Mas a convivência com as presas nos mostrou que aquele é um ambiente também de pessoas que cometeram delitos, né, que transgrediram as regras da convivência social e que estão ali pagando por isso. E que não deixaram de ter direitos. Mas que nem por isso deixam de ser humanos. Humanos. E a universidade estava lá. E, em nenhum momento, nós levamos cigarro de maconha para o presídio, nós estimulamos as presas a ficarem peladas. Ao contrário, né? Tem toda uma relação como nós temos na sala de aula. Né? Então, isso é postura ética. E aí, Nonato, eu digo que não é só, inclusive, nessa emissora. Em muitos momentos, como jornalista, eu observo em muitos veículos de comunicação aqui de Cajazeiras, da região, a absoluta ausência de um mínimo de ética. Né, dos companheiros que sentam atrás de um microfone e esquecem que eles não estão falando só para eles. Esquecem, eu sempre fazia isso, eu trabalhei, né, antes de entrar na universidade, como jornalista, inclusive em programas de rádio. E era um exercício que eu fazia mentalmente, ao entrar no estúdio. Antes de abrir a minha boca, eu dizia: quem está me ouvindo? O que é que eu vou falar? E o que eu falar, as pessoas vão me ouvir. E todas as pessoas que estão me ouvindo não têm a mesma formação que eu, não têm a mesma convicção religiosa que eu, não têm a mesma condição econômica que eu. Então, eu não posso usar, por exemplo, informações distorcidas, agressivas, preconceituosas e mais, palavras de gente que tem hora que eu digo: eu estou ouvindo isso, às vezes eu, né, ainda tenho a mania de escutar rádio, né, a velha mania de Mariana da Rádio, como diz meu irmão. Aí eu ligo o rádio para ouvir esses programas, né, comuns em AM e tudo, e eu fico: meu Deus do céu, eu não estou ouvindo isso. O mínimo, Fernando e assistentes, o mínimo de ética, de saber que eu não posso dizer: Fernando, você não presta. Você é um marginal apenas porque, de repente, você pode ter sido preso injustamente. E está lá, né, na sala da delegacia, algemado. Você, cabra safado, o que é que você estava fazendo? Ou seja, isso é antiético. Então, são essas questões, Nonato, que termina desaguando numa situação como essa. Aí você se sente como dono da emissora, né, que eu posso dizer o que eu quero. Né? E aí a gente vê em outros veículos também, eu posso dizer o que eu quero, porque eu estou aqui atrás do microfone. Está se tornando um lugar comum. Está se tornando um lugar comum, e isso é perigoso. Isso é perigoso por quê? Mas, infelizmente, o que é que nós observamos? É que isso acontece, por exemplo, com o presidente da República, né? Que tem as maiores estapafúrdios com o ministro da Educação, com o ministro da Fazenda, né? Quando diz né? O presidente que diz que prefere fuzil a feijão, ou um ministro da Fazenda... Ele diz: para que comprar gás se você não tem dinheiro para comprar feijão? Exatamente. Então, o ministro da Economia disse isso. Pois é, o ministro da Economia que fala isso, ou seja, isso é falta de ética. Ética da função, como você, com certeza, você tem uma postura ética, você tem uma compreensão, como eu tenho na sala de aula, como o Nonato tem na atividade dele, como desenhista, como, né, projetista, que vai fazer os projetos, ele tem que pensar. Né? Ele tem que pensar em quem é a pessoa, aonde é o ambiente, como é que essas questões... Então, na sala de aula, eu gosto às vezes de brincar com meus alunos, mas eu nunca procuro ser agressiva. Porque eu não posso fazer isso. Como no microfone, eu não posso querer que aqui na TV Diário do Sertão eu chegue aqui, pegue esse microfone e diga o que eu acho, a minha posição. É verdade. Então, tem essas questões que eu acho que são fundamentais para que a gente reflita isso, e que falta, infelizmente, falta cada vez mais. E não precisa passar por um banco de universidade no curso de comunicação. Bastaria, inclusive, viu, Nonato, que uma coisa que não tem, uma coisa que eu brigava desde que eu era profissional de rádio. As emissoras de rádio precisariam ter um código de ética nas redações. Existe o código de ética do jornalista, né? Ter na redação e obrigar todo repórter, todo apresentador a ler pelo menos uma vez por mês aquele código de ética. Como uma tarefinha de casa. Leia, amanhã eu vou fazer as perguntas para você.
Muito bem, estou conversando aqui ao vivo com Nonato Saraiva e Mariana Moreira. Agradecer aqui a audiência, muita gente já falando conosco aqui. A Fátima das Neves, boa tarde, Fernando. Boa tarde, minha querida. Marcos Valdemir assistindo o programa. A Graça Alves está dizendo, audiência em todo mundo. Estamos aqui em Madalena, no Ceará. Boa tarde, muito obrigado pela audiência. Minha querida Núbia Cavalcante, assistindo o programa e já está mandando uma pergunta aqui para vocês. Já eu vou fazer, tá certo? A Núbia está... eu vou fazer agora, mas antes deixa eu só fazer um comentário. Ontem, Nonato e Mariana, eu estava fazendo um programa aqui, exatamente com o doutor Venilton Holanda, sobre a questão da pandemia, da Covid e tudo, né? E em determinado momento do programa, a gente entrou num assunto e tem tudo a ver com o que vocês estão dizendo. Eu fico pensando assim, o nosso futuro nesse país, quando a gente sabe que o futuro de um país, ele começa pela educação, tá certo? E a gente escuta esses absurdos que a gente está ouvindo aí, vindo da boca de pessoas que deveriam estar exatamente falando o contrário, né? Quando a gente para pensar, muita gente só cita o prejuízo que o Brasil está tendo, eu posso dizer até o mundo, mas vamos nos referir aqui ao nosso país, ao Brasil. O prejuízo que o Brasil está tendo, né, com relação à economia, tá certo? Com relação ao desprezo à ciência, à educação. Mas vocês imaginem, quando a gente trata a educação desse jeito, e o que a pandemia está nos levando. Porque quando a gente pensa nas mortes da pandemia, a gente esquece de pensar no patrimônio que está indo embora com essas mortes. Vocês têm que entender que quando um profissional, seja de qualquer área, ele vem a óbito pela Covid, junto com ele vai todo o conhecimento, vai uma gama de experiência profissional, de um currículo, de estudo, de muito que teria a desenvolver pelo país em anos de vida pela frente e que não tem mais. Aí vem a pergunta, e a renovação? E a renovação desse profissional? Esse médico, esse engenheiro, né? Esse professor, tá? Esse profissional que se foi de uma forma prematura, cedo, e levou com ele toda aquela bagagem que não poderá mais ser usada. E aí? É extenso esse tema e pertinente, porque ele abrange uma gama de acontecimentos e fatos grotescos que a gente está assistindo a cada dia, vindo de pessoas que foram escolhidas para, exatamente no momento desse, a população recorrer. São eles que têm os paramentos, os objetos, né? A objetividade de fazer a coisa acontecer, de resolver os problemas da nação. Você não elege um presidente para governar para o seu partido, para os seus filhos, como agora parece que elegeram filhos de presidente também, que participam e interferem na política do país, e colocar pessoas que vão tratar aquela outra demanda da população como adversários, oponentes, inimigos pessoais, certo? Por que é que eu digo isso? Desde o início dessa pandemia, Fernando, nós vimos os políticos que estão à frente dos órgãos que tinham por obrigação tratar esse advento de uma forma correta, de uma forma precisa, de uma forma jurídica, técnica, à altura do que nós somos, do que nós fomos. Que nós fomos exemplo de campanha de imunização em todo o mundo. Nós fomos exemplo no tratamento da AIDS, no tratamento da poliomielite, de todas as doenças. O Brasil sempre era referencial mundial. E nós vimos, como eu já debati outras vezes aqui, essa pandemia passar na Europa, da Ásia para a Europa, chegar aqui, e sequer um comitê de crise foi criado. Nós vimos pessoas que deveriam estar atuando na contenção desse tipo de problemas, fazendo o contrário,
incentivando o que causava ainda mais mortes, desdenhando das mortes, como se fosse uma coisa corriqueira, uma coisa comum, brincando, fazendo piada, vai pegar máscara na casa da tua mãe, vacina na casa da tua mãe, evitando acordos, e como se não bastasse, colocando seus ministros, porque nós temos que ver que durante esse período, profissionais da área da saúde, que tinham conhecimento científico sobre o termo, foram jogados fora, porque não aceitaram as canetadas do presidente. Como se não bastasse as mortes por desatenção e propositadamente por irresponsabilidade, nós tivemos as mortes causadas por o maquiavelismo do jogo das propinas. Negociaram com vidas, continuam negociando com as vidas. Pouco caso da vida humana, pouco caso da grande leva de idosos que foram mortos, idosos profissionais com história de vidas, não só por ser profissionais, mas idosos com o direito de permanecer vivo. Então brincaram com as vidas humanas. As pessoas que submeteram a este presidente a estar na frente como Pazuello, que não entendia, não conhecia nem o SUS, sabia o que era o SUS, certo? Não conhecia nada, nem de uma injeção, de um comprimido de pirona. Ficou lá por quê? Para assinar as patacadas dele. E criaram o quê? Um ministério paralelo. E agora a gente descobre que os militares, porque os militares que estavam à frente também saíram, porque não aceitaram exatamente o que está havendo agora, 6 generais militares que assumiram esse comitê paralelo, pressionaram um funcionário, e aí a gente vê a importância da estabilidade e da autonomia do funcionário, porque quando ele tem autonomia e tem estabilidade, ele não é obrigado a submeter a determinados julgos patronais. E esse funcionário, quando viu que aquele grupo de generais do governo, mais um cabo de alfenas e mais um reverendo de uma igreja evangélica, estavam negociando uma vacina que era de $10 para $24, fazendo um acordo no shopping, e empenharam uma dotação financeira de quase 5 bilhões, e o cara simplesmente viu, e ele precisava da assinatura, ele disse: eu não assino. E foram generais militares que pressionaram o rapaz durante 3 meses para que ele assinasse. Ele foi ao presidente, mostrou que estava havendo uma pressão, que estava irregular, estavam lucrando, querendo lucrar, estava um empenho feito. E eu vejo as pessoas dizerem: ah, mas não aconteceu, estão culpando o presidente por algo que não houve. Houve um empenho, foi feito, só não aconteceu porque um funcionário de carreira não assinou a dotação, e mostrou ao presidente. Quando ele viu: vou tomar as providências, já sei quem foi, disse até o nome, vou mandar a Polícia Federal tomar conta disso. Esperou mais 1 mês e pouco, nada, e as pressões continuaram sobre esse rapaz, que deve ter um salário de 4 mil e poucos reais, eu acho. E ele vendo que isso aí já é prevaricação, porque você soube de algo irregular entre os seus e não tomou providência. Quando ele viu que não ia ser tomada providência alguma, ele foi ao Ministério Público. E aí o Ministério Público divulgou a nota. E essa nota chegou à CPI, é o que a gente já está entrando, e na CPI foi exposto toda essa canalice institucionalizada com a participação de membros militares. Como que o Exército Brasileiro se presta a um papel desse, Fernando? Como que generais de reserva ou de 6 estrelas reservam algo dessa estirpe? Isso é crime lesa pátria, é crime contra a humanidade. Quantas pessoas não morreram em 3 meses, Fernando? Quase 180 mil. Enquanto eles brincavam de só queriam, foram 100 contatos de oferecimento da Pfizer, e ele nem só queria aquela, porque as outras não tinham propina. Os governadores nordestinos tiveram que criar um consórcio para ver se negociava a vacina com a China, com a Índia, e eles aparelharam a Anvisa para evitar que os governadores nordestinos não negociassem. Quantas pessoas morreram durante esse período? Isso é crime. Os toscos, os bocós que acham que isso é correto, ainda abrem a boca. Eu ouço hoje isso. O presidente não pôde fazer nada porque o STF não deixou. O STF deu atribuições aos governadores. Bocó. O STF deu atribuições ao governo do Estado porque o presidente não agiu. Ele só veio falar no comitê de crise quando Lula deu aquela entrevista no ano passado e disse que era para ter sido criado. No outro dia ele passou de máscara na TV e criou um comitê de crise, que foi um comitê paralelo, foi pior. Então, a atitude do governante num país como o Brasil, que deixa chegar a mais de 500 mil de mortos,
numa pandemia que todo mundo sabia como agir, o primordial, o fundamental era máscara e não aglomerar. Já ajudava bastante. A vacina é a consequência, é o fato que tem que ser colocado. E o que é que o mandatário geral da nação dizia? Enquanto o povo morria, esse cara desfila de moto. Enquanto você não tem feijão, ele produz para exportar. Porque a produção do agronegócio que bancou este governo desde a sua eleição até agora é exatamente para lucrar na exportação. Ele vinculou o preço do nosso petróleo, da nossa soja, da nossa carne ao dólar. Eu ganho em real. Como que eu posso negociar em dólar? Só serve para quem vai comprar aqui, compra 6 por 1. E ele fez isso para atender o quê? A quem financiou a sua eleição. E com isso, enquanto as pessoas morriam, eles faziam negociatas, certo? Lucrando em cima das mortes. Mandou 1 trilhão e 200 bilhões para 3 bancos privados. E botou um auxílio emergencial de R$170, com um botijão de 110. As pessoas estão vendo isso. E vão para Brasília dia 7, avalizar essa situação, dar o aval, dizer que está correto. Gasolina de 7, eu abasteci em uma cidade aqui próxima de Juazeiro, a R$6,90. O carro, botei um texto que eu andava, vim devagarinho para economizar. Você vai no supermercado, você olha, caramba, quanto é que está a carne, cara? Adianta eu bater recorde de exportação, se eu não tenho um grão na mesa do cidadão? Lucro acima do lucro. Você só equilibra a economia do país quando o cidadão consome, compra. Assim que ele recebe o dinheirinho dele, ele vai no comércio, ele paga uma conta, ele compra no supermercado. É isso que movimenta a economia. Você tem que ter equilíbrio. Você não pode produzir apenas para dar lucro a um pequeno, grande grupo de empresários. Esse governo está fazendo isso. Paralelamente a isso, ele quer ganhar dinheiro também com a morte das pessoas. Porque quando o ministro militar pressiona um funcionário para assinar uma nota, um empenho, aceitando uma propina em cima da compra de vacina, e dispensa 4, 5 outras com preço de $10. Neste período, nós chegamos a mais de 500 mil de mortos. Mortos por irresponsabilidade. Mortos por falta de vergonha na cara. Tanto de quem está lá quanto de quem elegeu. E a gente não pode aceitar isso calado, Fernando. Por isso que esse espaço que a gente tem aqui é raro. A culpa da morte do povo, dos brasileiros, das famílias dilaceradas que estão aí, é de quem foi eleito para resolver o problema, sabia como resolver, e ao invés de resolver, incentiva mortes. Quando você incentiva aglomeração, quando você diz que máscara não serve, você mata a pessoa. Olha o que aconteceu com um cidadão dos Estados Unidos, que fazia propaganda contra o uso de máscara. Morreu de Covid. Acho que dá para a gente começar, né? Eu vou aproveitar aqui agora a fala de Mariana Moreira, que vou ceder aqui o espaço para ela, exatamente em cima do comentário que eu estou recebendo aqui de uma das nossas telespectadoras, né? A Núbia Cavalcante, e a Núbia está dizendo assim, boa tarde, Nonato e Mariana, digam a esse cidadão, ela se refere ao ministro, né, da Educação, que a maconha está sendo objeto de estudo para a cura de diversas doenças. Por isso, existe o diferencial nos universitários, tá? A Núbia diz também o seguinte, a educação é a porta de caminho para qualquer profissão. É o professor o patrono desse caminho. Fala também aqui o seguinte, Núbia Cavalcante, fala aqui, deixa eu ver, eu não estou conseguindo abrir, mas ela fez um outro comentário aqui, sobre a questão da maconha, né? Mas eu acho que isso que eu falei aqui, Mariana, já dá para você discernir em cima desse comentário, que eu agradeço muito aí, a minha querida Núbia Cavalcante, e convoco todos os demais que estão assistindo a participar. Manda a tua pergunta, manda o teu comentário, se você concorda, se você discorda. O programa aqui é democrático, tá? Fica à vontade para falar. Mariana Moreira. Fernando, e pegando um gancho com a questão inicial que você nos colocou, de quem vai substituir, né, essas cabeças que estamos perdendo para a pandemia,
que é uma questão que, inclusive, me preocupa. Por quê? Porque, e aí voltamos com a questão da educação, que é quem é que forma o engenheiro? Quem é que forma o advogado? Quem é que forma o médico? O jornalista, o químico, o matemático, o farmacêutico? Universidade. E, para chegar na universidade, ele passa pela escola, do ensino fundamental, do ensino médio, pela creche. Quem formou o próprio ministro que está dizendo isso? Acho Porque que não, a formação dele, acho que ele aí conseguiu o problema onde? foi de desvio, ele não ia para a escola. ele devia Com certeza, dormiu nas aulas de história. dormindo nas aulas de história e nas outras estava brincando no pátio ao invés de estar na sala de aula. Mas, brincadeiras à parte, é só para colocar o seguinte, que a educação, e aí o que é que nós observamos? Pegando do meu lugar de fala, a universidade. Desde a aprovação da chamada PEC da morte, né, a PEC do congelamento, né, em nome de uma estabilidade fiscal, né, nós teríamos que congelar os gastos por 20 anos. Então, desde mesmo antes do governo Bolsonaro, nós já estávamos com os orçamentos das universidades congelados. E isso vem se agravando. Por quê? Porque com o governo Bolsonaro, além da medida, né, determinada pela Constituição de congelamento, ele vem reduzindo o que já estava congelado. E isso está afetando. E pegando esse gancho com a questão de aonde é que nós produzimos o conhecimento. Aonde é que estão sendo feitas as pesquisas, por exemplo, para a produção das vacinas contra a Covid? Nos institutos de pesquisa, nos laboratórios das universidades, né, dos grandes espaços de pesquisa, na China, nos Estados Unidos, no Brasil. A Fiocruz, quem é que trabalha na Fiocruz? Profissionais que foram formados pelas universidades e que estão lá, se debruçando a duras penas, porque os orçamentos estão minguados, e aí você nos pergunta, nos instiga, quando diz, e quem é que vai substituir essas mentalidades, essas cabeças? Eu digo, mas isso não tem importância, pelo menos nessa conjuntura, para esse governo e para essa concepção de país que nós temos aí. Por quê? Ele está adorando. Pois é, porque além com as mentalidades, nós estamos indo o Museu Nacional, né, a Cinemateca, que arderam, as nossas reservas naturais, que estão ardendo pelo fogo, a questão do marco regulatório, lá das terras indígenas, que aquilo é uma excrescência. Ô, Mariana, mas me permita... Aquilo é escancarar as reservas indígenas para o agronegócio, né, para a devastação do que ainda resta de natureza nesse país. Me permita uma parte na sua fala, interrompendo no meio. Todo mundo esqueceu de um fator interessante nessa alta dos preços. Cadê o estoque regulador do governo? Cadê o estoque regulador do governo? Isso é palavra feia para esse governo. Existe exatamente para esses momentos, Fernando. Ele acabou com o estoque regulador, exatamente proporcional para dar lucro a quem gosta de aumentar preço. E aí, uma outra questão que antecede a esse governo, mas que terminou sendo um elemento determinante para essa conjuntura. Aonde está a corrupção da Petrobras? Que foi o mote principal que motivou, por exemplo, a Lava Jato, a prisão do Lula, né, o golpe da Dilma, né? Então, onde é que está a corrupção? Ninguém fala mais. E por quê? Porque hoje a Petrobras praticamente não existe. Praticamente quase todas as refinarias desse país estão fechadas. E, inclusive, eram nessas refinarias, como o Nonato colocou antes, na questão de campo de trabalho, do comentário louco do ministro, né, de que engenheiros hoje era Uber, muitos dos engenheiros que saíam das nossas universidades iam trabalhar nas plataformas, nas refinarias, Pré-sal. no pré-sal.
né? E hoje estão aonde? Claro, Uber. Por quê? Porque o nosso petróleo está indo para onde? O petróleo do pré-sal, que é uma das principais reservas petrolíferas hoje do mundo, foi entregue aos americanos. E a tecnologia junto. E a tecnologia junto. E aí nós não precisamos de engenheiro no Brasil. Os americanos é quem formam. Os seus engenheiros produzem lá e nos devolvem a gasolina a R$6 o litro. Simples assim. Muito bem, estamos aqui ao vivo com o Nonato Saraiva e a professora Mariana Moreira. Você que está assistindo o programa pode e deve participar, mandando a sua pergunta, o seu comentário, no número que vai aparecer agora aí no teu vídeo, hein? Esse número aí, olha, é o WhatsApp do programa. Então você vai falar comigo aqui em tempo real, manda aí, participe, interaja conosco. São 18h10, olha, não ouse sair, hein? Vai tomar aquela aguinha geladinha, tá com vontade de ir no banheiro, aproveita agora, tá? Eu vou chamar o primeiro intervalo e volto já, é rapidinho, dando continuidade a esse bate-papo aqui com os dois convidados sobre a conjuntura sociopolítica pandêmica no Brasil. Voltamos já. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. Conheça o conforto e a sofisticação do Volkswagen Taos. O Taos tem um interior amplo e muito confortável. A sua maior distância entre eixos fornece mais espaço para todos os passageiros e um excelente espaço de carga. Também se acrescenta ao conforto seu perfeito acabamento e a distribuição do painel de tecnologia avançada. Ah, e isso sem falar no banco ergonômico de 8 regulagens elétricas. A iluminação ambiente tem 10 opções de cores para dar uma atmosfera única para sua viagem. Seja para ter uma visibilidade confortável de noite ou simplesmente personalizar seu passeio. Além do incrível teto solar panorâmico que, apesar do nome, também permite ver a lua. Sinta, conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Volkswagen.
Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São precisamente 18 horas e 14 minutos. Estou aqui conversando com Nonato Saraiva e Mariana Moreira. Mas antes de voltar a falar com eles, eu quero falar com você, atenção, hein? Sobre o Liquida Tudo. 80% de desconto e foi prorrogado até o dia 10 de setembro no Atacadão Mega Torra. Vamos ver! Reta final do mês de agosto. Dr. Schuster, o homem do Mega Torra, libera até 80% de desconto para limpar os estoques. Lençol, toalha de banho, porta-travesseiro, tudo a R$ 9,99 cada. E a fronha, só R$ 1,99. Tem bermuda, camiseta, polo, tudo por R$ 15,99 cada. No feminino tem blusas, regatas a R$ 9,99. Calça jeans colorida a R$ 29,99 e R$ 39,99. Limpa estoque Mega Torra. É só até o dia 31. É só até o dia 10 de setembro, hein? Foi prorrogado, era até o dia 31, o Torra, o Atacadão Mega Torra, prorrogou até o dia 10 de setembro. Agora vamos falar para você que está pensando em trocar o seu óculos, né? Pegar aquelas lentes, hein? O lugar, é claro, que é a Ótica Graciosa, que está agora com o mês do cliente. Vamos ouvir. A Ótica Graciosa celebra o mês do cliente com uma condição especial. Afinal, ter você em nossa história é um verdadeiro presente. De 1º a 15 de setembro, ao realizar suas compras na Graciosa, você ganha 20% de desconto à vista ou 10% em até 6 vezes. É a chance ideal para você comemorar essa data com todo conforto, qualidade e segurança que você merece. Visite já a nossa ótica e aproveite. Feliz Dia do Cliente com a Ótica Graciosa. Você merece esse presente. Muito bem, é isso aí, é o Feliz Dia do Cliente, de 1º a 15 de setembro, 20% à vista ou 10% você dividindo em até 6 vezes. Pensou na moda? Pensou em A Graciosa. Agora, prevenção você já sabe, né? Saúde é algo muito sério. E quando você pensa em saúde, você pensa nas pessoas que você ama, a nossa família. E prevenção significa Associação Polisaúde. O que você faz com R$ 2,50 por dia? Compra um sorvete? Faz uma fezinha? Toma um caldo de cana? E se eu disser que por menos de R$ 2,50 por dia, você e sua família têm direito a consultas, tratamentos e exames na Associação Polisaúde? Agora somos Tamanho Família, com planos a partir de R$ 219,80. Valores que cabem no seu bolso para cuidar de quem você ama e com vantagens que Cajazeiras já conhece. Sem espera, sem carência, sem limite de idade. Mais de 20 especialidades médicas e plano odontológico por apenas R$ 29,00 a mais. Somos a tranquilidade e a segurança que a sua família precisa e merece. É hora de cuidar de quem você ama. Associação Polisaúde, em Cajazeiras. Faça agora, sua família merece.
Faça agora, a sua família merece menos de R$ 2,50 por dia. Associação Polisaúde. Muito bem, estou aqui conversando com Nonato Saraiva e Mariana Moreira. E eu quero agradecer a audiência ilustre do meu querido amigo, empresário Irlânio Cavalcante. Irlânio, que mandou um áudio com uma pergunta para vocês, hein? Vamos reproduzir, produção, por favor. Minha saudação a você, Fernanda, a todos de sua equipe, a todos os telenautas desse programa. Abraçar os queridos Nonato e Mariana, que fazem a Riúna roncar quando verdades precisam ser ditas. Faço a seguinte indagação. Diante do cenário, né, em que o atual presidente despenca nas pesquisas, né, ao tempo que aumenta a sua rejeição, onde nas últimas pesquisas aí apontaram que ele perde para todos os concorrentes de então e em todos os cenários, né? O que resta para ele se não, na forma de desespero, apelar para a quebra institucional, da ordem constitucional, instigando os seguidores ao ódio, ao confronto, à violência e ameaça ao Estado de Direito, né? Como explicar que parte do Exército, das polícias militares, os pastores, né, ainda embarquem nessa barca furada, né? Conclamando pessoas às manifestações de rua nesse dia 7 de setembro para, ao invés de protestar contra o que realmente importa, que é a inflação de alimentos, dos combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica, níveis recorde de desempregados, volta do Brasil ao mapa da fome, revelação inclusive de corrupção nesse governo pela CPI da Covid, atraso na vacinação, precarização da saúde, da educação, tudo isso para pedir impeachment de ministro do Supremo e voto ao ditado, né? Então, como entender essa paranoia quando vemos que o país não está sendo governado? Muito bem, Nonato Saraiva respondendo a Irlânio Cavalcante. Muito obrigado pela participação. Irlânio é uma das mentes brilhantes da nossa cidade e, coincidentemente, era o tema que a gente já estava discutindo agora no intervalo para dar sequência ao programa, exatamente este, né, porque a gente tinha programado essa questão. Primeiro, amigo Irlânio e todos os que estão nos vendo aqui agora, o desespero desse governo já é fruto da sua inaptidão, né, para o cargo que está. É um cidadão que nunca teve, em 30 anos de política, saltitando pelos campos floridos com Paulo Maluf e Companhia Limitada, com seus filhos também inoperando no Rio de Janeiro, sem nenhum projeto humanitário de capacitação ou de inclusão social. Essa trupe achava que ia governar o país de enorme importância como o Brasil, apenas com fanfarronices e criando fatos. E disseram a ele, talvez, que ele iria terminar o mandato com essas brincadeirinhas de criança. Menino birrento, aquele menino que é o dono da bola e diz, se eu não jogar, eu levo a bola para casa. Quando você não tem mais o que fazer, você apela para distrair as pessoas. Então, a tática deste governo, primeiro, a minha preocupação não é nem tanto com o Bolsonaro, a gente está porque ele é um desastre do país. É quem está usando, ele é um fantoche. As pessoas que estão, os grandes grupos econômicos, a elite financeira do país, que está usando ele, aquele menino assim, maluco da rua, que diz, ei, arranja uma pessoa para quebrar aquela vidraça, aí você pega aquele menino bem danado, quebra, mas você ficou escondido atrás daquilo ali. É quem está por trás dele, porque ele não tem capacidade dele coordenar isso tudo. Ele está seguindo uma programação de desviar foco, de veicular, divulgar, transmitir ódio na população. Porque, Fernando, eu já disse em outras entrevistas aqui, eu sempre me preocupei com o que está acontecendo agora, eu estou vendo isso acontecer. Os Estados Unidos da América, eles sempre fomentaram destruição de país quando ele tinha interesse em vilipendiar, em tirar a riqueza daquele país. E eles sempre fomentaram, a Inglaterra fez isso na Guerra do Paraguai. Brasil, Uruguai e Argentina destruíram o que era na época o estado mais forte daqui da América, mais envolvido, que era o Paraguai. Só para passar pelo Rio da Prata para tirar minério da Bolívia, para levar minério de ferro para fazer estado de ferro na Inglaterra. Usou o Brasil, Duque de Caxias, que uns veneram, para destruir o Paraguai.
E foi no genocídio, talvez comparado maior que até a guerra do Vietnã. Então, onde eles chegam, eles fazem isso. E eu me preocupava. A disseminação de ódio é uma coisa proposital. E esse governo faz sagradamente. Jogar pessoas contra pessoas, povos contra povos, norte contra sul. A gente viu isso em todos os países que os Estados Unidos destruíram. Na Síria, na Argélia, na Líbia, no Iraque, ou no Afeganistão. Vou nem entrar, o Afeganistão merece um programa sobre aquilo ali. Qualquer dia a gente pode fazer. Mas aqui não precisou bombardeio. Precisou dar um golpe e colocar no poder pessoas para dar continuidade a essa prática, que é depenar a nossa economia. Quando há uma reação, porque ele vai levando, disseminando ódio, e tem seguidores, e hoje foi interessante, se é que tem algo interessante nesse governo, porque há uma aura, Fernando, uma áurea estranha, que fez com que aquelas coisas que estavam no subsolo, né, no subterrâneo da negatividade, elas apareceram. As pessoas falsas, as pessoas negativas, as pessoas que estavam ao seu redor e davam tapinha nas suas costas, elas apareceram. A maldade apareceu, o ódio apareceu próximo de você. E essas pessoas têm esse cara como referencial, quando ele incita o ódio. Então, como é que ele faz para se manter no poder? Eu vou transferir a minha responsabilidade para os outros. Certo? Ou a minha irresponsabilidade para os outros. Eu vou fomentar uma reação e dizer que eu estou certo e quem está errado são as pessoas que têm por direito de me julgar. E aí ele joga no ar que os membros do STF estão extrapolando suas funções quando estão simplesmente punindo as pessoas que estão usando os meios de comunicação para disseminar fake news. Ataques que fundamentaram a eleição deste governo. A gente sabe que muito do gabinete do ódio, que fez esse governo chegar onde está, foi coordenado pelos filhos do presidente, pelo aquele grupo que jogava fogo de artifício no STF, que queriam exatamente desmoralizar as instituições. O STF está cumprindo com a função dele. E esse presidente tem que saber que ele está aí também por causa do STF. Foi o STF que mexeu na Constituição, parece que ele esquece, que alterou a Constituição para tirar o seu principal oponente da disputa eleitoral, que alterou artigos da Constituição para mandar prender um cidadão sem crimes, e agora a gente viu quem vai indenizar. Prendeu e qualquer um poderia ter sido eleito, até o Bolsonaro. E foi o STF que contribuiu para a eleição dele. E ele agora quer cuspir no prato que comeu, porque ele sabe, a preocupação do Bolsonaro é o seguinte, ele sabe, os filhos sabem, que quando perderem o foro privilegiado, serão presos. E aí ele está incitando a reação às instituições que podem fazer isso. Agora, Fernando, eu nunca imaginei que o Brasil de Graciliano Ramos... Só finalizando... Renato, por favor, deixa eu só pedir um minutinho a você, tá? Que até você vai comentar algo a respeito disso, hein? Atenção Brasil, atenção todos que estão assistindo o programa, notícia que está chegando agora aqui pra gente, tá? Ainda está nos bastidores, mas os sites mais importantes do país estão relatando nesse momento, atenção Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acaba de pedir demissão ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro já está à procura de um substituto. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, tudo indica que pediu demissão. Há poucas horas, há poucos minutos, acredito, agora do início do programa, essa notícia já está rolando aí, então, passando aqui para você, e aí, Nonato Saraiva, você já pode, imagina só, né? No momento desse que a gente está, parece que essa cadeira de ministro da Saúde não tem jeito, né? Marcelo Queiroga, o paraibano Marcelo Queiroga, está pedindo demissão do cargo e o presidente Jair Messias Bolsonaro já está à procura de outro nome. Pode continuar. Fernando, quem tiver um pouco de caráter não aceita fazer parte desse grupo. Eu não sei como é que ele submeteu a isso. Eu sempre digo, os técnicos, o cara que dispensa sanitaristas, cientistas, médicos e põe um militar de reserva
para gerenciar o Ministério da Saúde. E quando vem uma pessoa que é da área, ele deve ter visto alguma coisa que está vindo por aí, vamos esperar o que vem. Ele não deve ter aceito algo de tão pernicioso, mais do que ainda a gente já teve. Então, são 4 ou 5 já que saíram fora em plena pandemia. Veio o desgaste desse governo. Né? Então, Fernando... Que eu me lembro aqui, eu posso até esquecer, mas olha só, que eu me lembre... Mandetta, né? Nelson Teich... Tá? Depois veio o desastre, Pazuello. Eduardo Pazuello, aí equilibrou um pouco aí, né? Estava fazendo até um trabalho, creio eu que depois de Mandetta, o Marcelo Queiroga estava conseguindo aí caminhar, e agora essa surpresa, né? Nesse momento, o pedido de demissão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao presidente Jair Bolsonaro. É triste a gente ver isso, em plena pandemia, 5 ministros, né? Prova de que o governo não está sabendo o que está fazendo. A gente já sabia disso, a gente sabia que não tinha capacidade de gerenciar uma birosca, mas, infelizmente, falta de aviso não foi. Agora, para fechar aquela situação, respondendo aí da questão do Irlânio, ele sabe, o presidente sabe que, deixando o foro privilegiado, ele será preso. Certo? O Tribunal de Haia já está julgando 4 crimes, certo? Inicialmente 3, que é genocídio contra as comunidades indígenas, e é o primeiro caso na história do país, do nosso país, que um presidente está sendo julgado por crime contra a humanidade, crime lesa pátria, né, no Tribunal de Haia, e essa corte prende, é a mesma que prende os criminosos nazistas, eu já disse isso aqui, demora, mas prende, então é um desespero. Quando o cara chega a convocar pessoas para ir e dizer... se você prefere a paz, prepare-se para a guerra. Essa frase ela é ambígua, ela tem vários significados. Quem foi atrás de guerra perdeu. Napoleão perdeu guerra, Hitler perdeu guerra. Então, quem vive de guerra perde. As pessoas perdem, as pessoas que se acompanham desse tipo de gente também perdem. Então, ele, para se safar dessa situação, ele quer transferir os seus crimes para as outras pessoas. Desde o início, essas pessoas atribuem aos outros o que eles fazem. Dizem que o cara é pedófilo, que é criminoso, que é traficante. Que eu saiba, a cocaína foi pega no avião na comitiva do presidente. Os milicianos jantavam na mesa do Bolsonaro. Os assassinos da Marielle, boa parte eram assessores do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro homenageou o assassino da Marielle com uma placa de bronze, a comendo Tiradentes. Certo? Então, quando mataram a Marielle, chegaram num condomínio, apertaram e chamaram para se identificar que era amigo do presidente. Então tem uma coisa estranha. Então você atribui aos outros os crimes que você está próximo. Talvez você não cometa, mas alguém que está próximo comete. Então, eu nunca imaginei, eu ia dizendo e parei, que nós iríamos chegar, eu como professor de história também, como que eu vou dizer, se eu voltar a ensinar, que eu já ensinei demais, a meus talvez próximos futuros alunos, que o Brasil de Graciliano Ramos, de Ariano Suassuna, de Caetano Veloso, de Chico Buarque, de Glauber Rocha, de Ulisses Guimarães, teve uma tentativa de golpe conduzida, capitaneada por Sérgio Reis, Eduardo Araújo, Batoré, qual é o outro? Zé Trovão. Que país merece isso? Onde nós chegamos? Olha o naipe do povo e um líder de caminhoneiro que não é reconhecido pelos caminhoneiros. Então esse cara quer convocar uma situação de destruição da nossa democracia com aquilo que eu falei. Todos os desastres fomentados por quem está atrás do golpe, porque não se enganem. Não se enganem, Fernando. O Trump perdeu lá, mas ele ainda está influenciando aqui. O Steve Bannon ainda está influenciando aqui, porque isso é coisa de fora. O cara da CIA que veio aqui, porque a CIA é independente do governo americano. O governo americano não manda na CIA. Que veio conversar com o Bolsonaro, isso está tudo traçado. Só que eles acham que estão em 64. Eles acham que as mentiras podem ser disseminadas com facilidade, sem um confronto maior. Então, você chegar... E o que é interessante, Fernando, é que eles são tão bravos na rede social. Viu o Sérgio Reis quando estava com os amigos? Eu vou lá, entro, pá, e pronto. Quando são confrontados, eles adoecem, eles choram, eles pedem direito de ficar calados, eles arranjam um atestado. O Daniel Silveira chorou na cadeia porque mamãe não podia levar minha comida orgânica.
Chorou adoidado. Sérgio Reis ficou com a barrigona, pegou um poodle. Oh, eu me arrependo disso. Cadê os fanfarrões dos valentões da internet? A Dilma, quando foi no Tribunal Militar, aquela foto que eu mostrei, tem ela em pé, encarando os militares de frente, os militares com a mão no rosto. O Lula, quando foi preso injustamente, encarou todo aquele tribunal de Sérgio Moro, de exceção, de frente, e disse na cara deles que ia provar que os criminosos eram o que estavam julgando. E olha a situação de hoje, pessoal. Então, a situação desse governo não é boa. E, infelizmente, a gente vê pessoas comuns indo nessa barca furada. Muito bem, Nonato Saraiva e Mariana Moreira, ao vivo aqui, falando, como sempre, tudo o que deve ser dito, olhando para a câmera da verdade. São 18 horas e 34 minutos, olha, nós vamos a mais um rápido intervalo, hein? Já já o Balanço Diário volta e, claro, eu dou continuidade a esse bate-papo aqui com esses dois ilustres convidados. Então, fica aí, não sai, voltamos já! O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Aqui no... Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio. O melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos. Ou a prazo a perder de vista, no carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São precisamente 18 horas e 39 minutos. Quero falar com você que está procurando aquele medicamento genérico. E genérico você sabe que é na Franfarma. Na Franfarma tem farmacêutico de plantão, o menor preço da cidade e descontos que vão de 20% a 90%. Perfumaria, suplementos, medicamentos, é nesse endereço, hein? Franfarma, Avenida João Rodrigues Alves, 130, no centro de Cajazeiras, 839-9411-6030 ou 99178-3033. Quero falar com você que está aí, olha, início de mês, precisa fazer as compras. A feira acabou, aí você tem que procurar aquele supermercado que tem o melhor atendimento, o melhor preço, e esse supermercado
Tem nome, Supermercado das Palmeiras. Telefone é 839-9157-2142. Fica na rua Tiburtino Cartacho, número 228, aqui em Cajazeiras. Supermercado das Palmeiras, onde você compra economizando. E eu indico porque eu sou cliente. Muito bem. Olha, nós temos aqui um telespectador que está aí assistindo o programa. Quero agradecer demais a audiência de todos que estão ligados agora no Balanço Diário, não apenas aqui na Paraíba, no Nordeste, mas no Brasil inteiro e até fora do país. O meu querido amigo Plauto Menezes, que está lá em Presidente Prudente, em São Paulo. Olha só, ele diz o seguinte: sou professor aposentado e fico muito triste com tudo isso que está acontecendo com o nosso país. Viajo ao Nordeste desde 82, pois sou casado com uma paraibana, professora também, e sou testemunha ocular do progresso do sertão nordestino durante os governos Lula e Dilma. Muito obrigado então aí ao professor Plauto Menezes pela audiência, pelo carinho. E aí, Mariana Moreira, você que também é professora, né? O que é que você tem a dizer aí a respeito do comentário do professor Plauto Menezes? Olha, companheiro de jornada docente, é realmente qualquer análise sociológica, política, sem paixões, você não pode omitir o que representou o governo Lula, depois da sequência o governo Dilma, e olhe que foram governos de alianças. Né? Alianças. Quem era o vice do Lula? Um grande empresário, José de Alencar. Então, mas mesmo assim, foram governos que foram implantando políticas públicas. E mais sério, quando você deu aí a bomba, né? Que para mim não é bomba, é da demissão do ministro da Saúde, né? Aí a gente lembra o ministério do Lula. Em um determinado momento, quem era o ministro da Cultura do Lula? Gilberto Gil. Quem era a secretária, né, do Ministério Especial de Políticas para a Mulher? Eleonora Menecute de Oliveira, uma professora da universidade que começou na Universidade Federal da Paraíba, depois foi para a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e que tem toda uma história de uma militância reconhecida, de uma produção intelectual reconhecida no mundo. Só 2 exemplos. E, claro, então, com um governo que tinha todo um compromisso, você vê as mudanças. A grande questão, meu companheiro aí docente, é que, e eu colocava isso para o Nonato, quando a gente conversava ali nos bastidores, antes do começo do programa, para construir é um processo. Duro e lento, não é no estalar de dedos. Aí eu sempre contava, dizendo para o Nonato, eu sempre lembro de uma situação. Na casa dos meus pais, já morreram, mas a gente ainda mantém a casa no sítio em Poeiras, aqui no município de Cachoeira dos Índios, tem um pé de cajá que nasceu no ano que meus pais se casaram, quer dizer, em 1950, e foi crescendo. E meu pai conservando, ele sempre gostou de conservar muitas árvores no entorno da casa, e essa árvore ainda hoje está lá. E meu pai morreu em 2005, mas antes, ainda na década de 90, ele uma vez me disse: Mariana, está vendo essa cajazeiras? Já um tronco bem robusto. Essa cajazeiras nasceu em 1950, há 40 anos atrás. Para ela chegar nesse tamanho, foram 40 anos. Mas eu posso agora ir ali no armazém, pegar um machado e derrubá-la em 24 horas. Então, o que foi se constituindo em 40 anos pode ser destruído em 24 horas. Então, todo esse processo que nós vínhamos construindo com o governo Lula, depois com o governo Dilma, começou a ser desmontado com
o golpe da Dilma, depois com todo o governo do Michel Temer, né, que escancara mesmo o que é, e depois com a eleição do Bolsonaro. E que o Bolsonaro, aí pegando um pouco a questão que o Orlando nos traz, quer dizer, ele tinha uma intenção. E claro, uma intenção de quem o estava apoiando, que era, por exemplo, desmontar a universidade, desmontar a indústria nacional, né, que já começou com a Lava Jato, com o Sérgio Moro, com, né, aquilo que o Nonato já colocou aqui, que não vou repetir, né, com todas aquelas denúncias infundadas. Mariana, eles prenderam o cientista nuclear responsável pela nossa pesquisa nuclear e a gente tinha fabricação de 4 submarinos nucleares. Pois é, quer dizer, todo um arsenal, por exemplo, da indústria bélica, ou naval, da indústria naval, inclusive no Rio de Janeiro, que sempre foi um polo que estava, né, sucateada, o Lula estimulou exatamente, né, incrementou com políticas, exatamente com a questão do incentivo para a pesquisa, para, né, a questão do petróleo, até chegarmos ao pré-sal. Né? Então, isso é lamentável, porque eu também, viu, companheiro, eu sou da universidade, e eu sinto, porque eu presenciei, né, desde o ano 2000, né, com a vitória do Lula, depois, a importância, por exemplo, que é um campus como o de Cajazeiras, né, com residências universitárias e com alunos de toda a região vindo, que antes não conseguiam, porque não tinham, por exemplo, uma política de assistência estudantil que lhes permitia residência, acesso a restaurante, né? Essas questões, uma assistência estudantil que não tinha, por exemplo, no orçamento das universidades. Que foi fruto de luta dos próprios estudantes. Dos próprios estudantes, e que o governo reconheceu como uma política, por exemplo, assistência estudantil. Verbas antes as universidades faziam o quê? Tinham que desviar, né, recursos de outras áreas para assistir minimamente os estudantes. Agora, com o governo Lula, se instituiu uma política de assistência estudantil, para que a universidade permitisse que aqueles alunos que tinham menos condições financeiras conseguissem acessar a universidade, mesmo sendo universidade pública, mas que eles conseguissem acessar o restaurante, ter uma residência quem não morava na sede da universidade, ter bolsas para bancar a compra de livros, essas questões. E isso é incrementar mudanças que foram por água abaixo. Então, realmente, a sua impressão, companheiro, da sua imagem que você tem do Nordeste, é a que eu vejo, por exemplo, quando eu chego aqui na porta de um supermercado e encontro uma adolescente, até o tema da minha coluna amanhã no Gazeta, já vou antecipando um pouco. Eu encontro uma adolescente de 14 anos pedindo esmola. Aí eu, minha curiosidade jornalística, fui lá conversar com ela. Ela disse, não, eu estudava. Eu disse, por que não está mais? Ela disse, porque eu não podia mais ir para a escola, e com a pandemia, eu não tinha como assistir às aulas em casa. Porque eu não tinha um celular, não tinha, né, equipamento. E ele cortou as verbas da internet na escola pública, da escola pública. Aí ela disse, e aí? A gente tinha Bolsa Família, e perdemos, e aí se eu não vier para cá? E eu olho, ela está já com uma gravidez de alguns meses de gestação. Ou seja, é essa cara do Brasil que nós temos hoje. Verdade, olha, eu queria Viu, Nonato, E só para fechar, eu fecharia com uma perguntazinha que a Mulayert colocou no título do seu filme, né? Aí eu não pergunto que horas ela volta, eu vou perguntar que horas ele volta. O bom entendedor entenda. Muito bom. Nonato, eu queria que você falasse assim, porque nós já estamos praticamente no final do programa, né? São 18 horas e 49 minutos. A questão do panorama eleitoral, tá certo? Qual o impacto das pesquisas? O que podemos vislumbrar diante desse quadro atual, né? Quantas vias, tá certo? E como explicar essa liderança, né? Que é publicada aí, entre aspas, folgada, pode-se dizer assim, do ex-presidente Lula, né? Diante das contínuas e acentuadas fake news. Bem, Fernando, vou ser rápido, certo? Tentar ser sucinto. Isso já era previsto, né? O estadista, aí a gente está vendo a diferença entre o homem comum e o estadista. O cara foi preso
teve toda a sorte de infortúnios, perdeu a mulher, perdeu o neto que era filho, perdeu o irmão, não pôde sequer ir ao sepultamento do irmão, passou 508 dias preso injustamente, saiu mais forte que nunca com a namorada nova. E liderando as pesquisas. Podia sair extremamente ressentido, né? Podia sair, e todos pensavam que ele ia morrer ali, porque foi feito para matar o cara, né? Foi execrado publicamente, agora teve 17 processos anulados, e isso é um reconhecimento do povo brasileiro. Aí bate o desespero. A cada pesquisa que sai, o desespero aumenta. E o que é que a gente esperava e está acontecendo? A disseminação pesada de fake news. Agora está tão descarado, Fernando, que eles estão pegando entrevista do Lula, cortando, mexendo nas entrevistas, alterando e desfocando o sentido do fato, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para ser curto e grosso, foi nosso embate nesses dias em relação à questão da regulação da mídia. Muitas rádios aqui, inclusive jornalista, meu amigo, daqui de um programa diário da difusora, uma difusora aqui em Cajazeira, dizer que o ex-presidente Lula queria calar a boca de jornalista, está passando a desinformação para a pessoa, para o povo de Cajazeiras. Olha, o pessoal daqui tem que lembrar que deu quase 90% dos votos ao Haddad, antes de Bolsonaro fazer o que fez. A regulação da mídia, que foi tentada ser colocada aqui no Brasil em 2015 ainda, que aconteceu na França, que Cristina Kirchner colocou na Argentina, não tem nada a ver com o que estão falando aí, propositadamente, para desviar o foco da coisa. Regulação de mídia é distribuir igualitariamente os recursos da União destinados às emissoras, principalmente das rádios comunitárias, de forma igualitária, para evitar que grandes conglomerados de empresas midiáticas abocanhem a maior parte desses recursos, como a Rede Globo fazia. Quando tentaram implantar a regulação da mídia aqui, não é calar a boca de jornalista, não. Não faça essa... aplique essa desinformação proposital às pessoas na terra da cultura e do jornalismo da Paraíba. Quando viram, a Globo estava com 82% dessas verbas, desde a ditadura militar, e era só de direita a 33%. Na época do governo Lula, tínhamos 340 meios de comunicação entre os comunitários e as principais, e ele deixou o governo com 4.000, e redistribuir igualitariamente isso aí. É regular a distribuição dos recursos de forma organizada, de forma proporcional, certo? Você que tinha direito a apenas 33, recebia 82%. Então, quantas rádios deixaram de ser formadas aqui no Brasil? Por exemplo, daí surgiram as rádios comunitárias, que antes só pertenciam a empresários e grandes políticos, e passou a pertencer a você, cidadão, que hoje ataca as universidades, o governo de esquerda, com o espectro do comunismo. Então, por isso, o povo nordestino não é burro. Ensinou o Brasil como votar. Bolsonaro foi derrotado aqui no Nordeste na eleição passada. De A a Z, vocês esquecem disso. Isso antes do Bolsonaro fazer o que fez. Vocês imaginam agora, com a sapiência do povo nordestino. Então, atentem para isso. Não está bom, como vocês estão pensando. E ninguém vai cair nessa de desviar foco. Eu quero, Fernando, para desmistificar essa história desse espectro do comunismo, porque eles querem atrelar as esquerdas ao comunismo. Comunismo funciona para pessoas de capacidade cognitiva reduzida, como o velho do saco, né? Para os anos 70, 60, para o menino ruim que desobedecia à mãe. E eu quero encerrar e agradecer a todo mundo com esse texto, essa porrada do ex-presidente Jimmy Carter, a você que acha que sabe das coisas e taxa todo mundo que está fazendo o que a gente faz aqui agora de comunista. Diz Jimmy Carter a Trump: você tem medo que a China nos supere? E eu concordo com você, mas você sabe por que a China nos superará? Eu normalizei relações diplomáticas com Pequim em 1979. Desde essa data, você sabe quantas vezes a China entrou em guerra com alguém? Nenhuma vez. Enquanto nós constantemente estamos em guerra. Os Estados Unidos é a nação mais guerreira da história do mundo, pois quer impor aos estados que respondam ao nosso governo e aos valores americanos em todo o Ocidente e controlar as empresas que dispõem de recursos energéticos em outros países. Nosso pré-sal é um deles. A China, por seu lado, agora eu quero chegar
você que taxa todo mundo de comunista só porque veste uma camisa vermelha e você se acha patriota porque está verde e amarelo. A China, por seu lado, está investindo em seus recursos em projetos de infraestruturas, ferrovias de alta velocidade, intercontinentais e transoceânicas, tecnologia 6G, inteligência robótica, universidades, hospitais, portos e edifícios, em vez de usá-los em despesas militares. Quantos quilômetros de ferrovias de alta velocidade temos em nosso país? Nós desperdiçamos 300 bilhões em despesas militares para submeter países que procuravam sair da nossa hegemonia. A China não desperdiçou nenhum centavo em guerra. E é por isso que ela nos ultrapassa em quase todas as áreas. E se tivéssemos tomado 300 bilhões para instalar infraestruturas, robôs, saúde pública nos Estados Unidos, teríamos trens transoceânicos de alta velocidade. Teríamos caminhos que se mantenham adequadamente. Nosso sistema educativo seria tão bom quanto o da Coreia do Sul ou de Xangai. Isso é uma frase de Jimmy Carter para Donald Trump, que sirva para você que não tem a mínima noção do termo comunismo e ainda usa hoje, como usaram pejorativamente nos anos 60 e 70, certo? Como Hitler usou na Alemanha contra os trabalhadores, contra os russos, e que vocês sabem qual foi o resultado. O que está acontecendo hoje no Brasil, que estão usando essa velha temática batida para pegar trouxa e ignorante, foi usado para manipular massas e está sendo usado agora com o mesmo meio, transformar esse país numa tragédia. Eu espero que isso seja abortado agora. E que isso funcione agora no 7 de setembro, como funcionou contra Collor, quando ele pediu a todo mundo passou de verde e amarelo, e o povo brasileiro saiu de preto e botou ele para correr. Muito bem, Nonato Saraiva, são 18 horas e 57 minutos, agora eu gostaria que assim, rapidinho, por causa do tempo, né, minha querida colega Mariana Moreira, jornalista, professora, suas considerações finais, seu boa noite a todos os telespectadores. Fernando, inicialmente só manifestar o meu contentamento por esse espaço, que eu acho fundamental. Isso sim é controle da mídia. É isso, é que o espaço do rádio, da televisão, seja um espaço de discussão de ideias, não de doutrinamento. Discussão de ideias, certo? Não de acusações falsas, não de acusações infundadas, não de posições homofóbicas, racistas, preconceituosas, mas a discussão de ideias. Como aqui, você várias vezes já reforçou isso, qualquer uma outra pessoa pode vir participar do debate, participar das questões. Então, é só agradecer mais uma vez e manifestar esse meu contentamento como cidadã e como jornalista que sempre defendi essa questão ética desse espaço, como esse espaço da discussão de ideias e da discussão de uma análise sensata da nossa conjuntura. Muito bem. Meu querido Nonato Saraiva, ativista político, historiador, tá certo? E que temos aqui sim essa parceria nesse programa que vai ter vão existir outros programas nessa mesma temática, né? A conjuntura sociopolítica pandêmica no Brasil, tá? Estaremos ainda esse mês fazendo outro e faremos sempre até o dia das eleições em 2022. Mas o espaço aberto para qualquer pessoa, independente de filiação partidária, seja direita, esquerda, centro-esquerda, centro-direita, não tem problema. Nonato Saraiva, rapidinho, suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos os que nos assistem, nos veem no Brasil todo, meus amigos aí dos grupos que eu me orgulho de fazer parte, meus familiares, filhos. Esqueci de falar no Felipe, é uma turma grande, meu analista de sistema, aqui do IFPB, e a todos que nos assistem e nos seguem. E aqueles 3 cidadãos autoinfláveis,
que eu não ligo, não. As pessoas vêm me dizer, Nonato, você é um cara público, um cara... a gente fica exposto, mas criticar a gente aceita, Fernando. Agora, denegrir, não se mais nos insultar, a gente entra no jurídico. E me disseram uns comentários de uns bombados aqui de Cajazeiras, eu sei quem são. Aquele moreno lá naquela cidade eu também já peguei, até pela embalagem de pizza dele e do negócio da bateria lá, do time de futebol dele, ele vai receber. Nossa notícia daqui para frente. Mas os daqui... eu mando só um alô, e eu peço que vocês parem de se inflar com anabolizante de cavalo, porque o cérebro reduz para o tamanho de uma ervilha. E dá esses comentários, porque são aqueles valentões de rede social que acham que são mais homens do que eu e você juntos. Aí eles se enganam nessa questão. Mas é aquela coisa, quando são confrontados, fazem o que Daniel Silveira fez, que Sérgio Reis fez, se agarra num poodle e começa a chorar na hora que vão para o confronto, porque não tem argumentos, e apela para denegrir e insultar as pessoas que eles não têm condição de suplantar na retórica. Eu mando esse alô para vocês são muito jovens, têm tempo de estudar e aumentar um pouco o tamanho, não da cabeça, mas do cérebro de vocês, sair de uma ervilha para um cérebro mais amplo, mais aberto, que vocês enxerguem o que está bem à sua frente. Vocês têm uma parcela de contribuição, dê à sua cidade de forma positiva. E aceitem os contraditórios, como eu aceito quando você me encontra na rua e me trata bem. Mas na rede social, você começa a me denegrir. E aí, a gente tem hora que a gente tem que dar uma freada, né? Eu mando um abraço e faço como Zé Bedeu, que é aquele personagem era uma novela da Record, que ele tinha o Zé Bedeu, que era um cangaceiro, que ele dizia: não me queira mal, que eu só sei querer... Bem-vindo, Siqueira. Né? Não me queira mal, que eu só sei querer bem. Eu vim aqui para espalhar coisas boas, energias positivas. Então, essas pessoas negativas, eu só mando esse alô, esse abraço e ainda deixo uma contribuição. Agradeço a você, Fernando, a TV Idade do Sertão, essa guerreira aqui de história, e a todos os nossos amigos desse país afora. E até a próxima. Muito bem, 19h02. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. O programa estará sendo reprisado pela Netline HD TV, Canal 3, também está nas nossas plataformas digitais, Facebook Diário do Sertão, nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, na nossa homepage, programa Checkmate CZ, e no nosso canal do YouTube, programa Checkmate. Muito obrigado pela audiência. Nosso próximo encontro é amanhã às 17 horas. Boa noite, Brasil. Até amanhã. Tchau.